Boa noite, gente. E aí, tava com saudade de todo mundo já. Quem for entrando, vai mandando para as pessoas que vocês conhecem, né? É só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo para poder enviar para quem vocês conhecem para assistir a live, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cardápio natalino, né? Como montar o cardápio. Vou falar um pouco sobre como eu monto o meu cardápio. E a dinâmica vai ser a que a gente sempre faz. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai ver as perguntinhas da caixa de pergunta, né? Que tava no Instagram. E depois a gente abre para as perguntas de vocês aqui na live, tá bom? E aí, para falar um pouquinho sobre montar o cardápio, a gente tem que pensar primeiro sobre o ponto que eu parto. Eu começo lá no mês de outubro, mais ou menos, a pensar no que eu vou vender, né? Quais vão ser os meus tipos de produto, quais são as tendências que estão aparecendo, que eu posso colocar no Natal, quais são as embalagens que eu vou precisar para poder já ir preparando isso, né? Porque toda vez que a gente tem que pedir embalagem de fora, comprar pela internet, porque às vezes sai mais em conta, você tem um tempo, né, para essa produção, seja de Natal, Dia das Mães, Páscoa. E eu acabo pensando um pouquinho antes, né? E esse ano, devido à pandemia, eu pensei um pouco mais cedo, né? No mês de outubro eu já tinha feito o pedido das minhas embalagens de Natal, porque eu sabia que ia ter uma grande demora de produção, né? A falta de material também. Uma aguinha. E aí, como eu já tinha ouvido falar que tava escassez de material e tudo mais, eu comecei a fazer esse pedido de embalagem no mês de outubro, né? Foi bom ter feito isso, porque as minhas caixas foram chegar, acho que na segunda semana de novembro, mesmo pedindo no começo de outubro, porque devido à pandemia, a produção tá numa forma mais lenta, né? Então eu começo a pensar nesse cardápio pensando nisso. Quais os tipos de embalagens que eu vou comprar, ou se eu não vou comprar também, né? Porque não é uma regra você ter que comprar embalagens especiais, né? Mas como eu sei que é uma coisa que acaba agregando um valor ao produto, eu me preocupo um pouco com a questão da embalagem. Mas do cardápio em si, a primeira coisa que eu penso é olhar as tendências, né? O que está acontecendo à nossa volta, o que está vendendo bem. E outra questão é o que os meus clientes estão consumindo durante o ano. Por quê? Se o meu cliente gosta muito de sobremesa a banoffee, por exemplo, que é uma das que eu mais vendo aqui, eu não vou deixar de oferecer esse produto no Natal. Por quê? Se ele já consome o ano inteiro, se toda confraternização que vai ter, ele já me pede essa sobremesa, é muito mais provável que no Natal ele me peça essa sobremesa também. Tá uns barulhinhos, gente, mas é na rua, tá? E aí, depois desse passo, o que eu vou pensar, o que o meu cliente está acostumado a consumir, se isso se adapta para o Natal. Por quê? Natal, as pessoas tendem a comprar ou uma quantidade grande para levar para ceia, ou uma lembrancinha pequena. Todo mundo está apostando esse ano que a tendência maior vai ser lembrancinhas, né? Coisas pequenas. Mas eu não fiz essa aposta, né? Eu apostei em manter o que eu já produzo, as coisas que eu já faço. Porque na Páscoa foi a mesma coisa. Todo mundo achou que não ia ter um consumo na Páscoa. E na Páscoa foi um dos anos que eu mais vendi, né? Então eu preferi apostar do jeito que eu tô acostumada a trabalhar do que achar que o mercado vai favorecer mais esse tipo de lembrancinha. Mas é um item que você também pode ter no seu cardápio, nada impossibilita disso, né? Outra coisa que eu penso é definir quantos itens eu vou oferecer. Eu não postei meu cardápio ainda, porque eu tô finalizando ele, devido a estar lançando curso, né? E estudando também. Para quem não sabe, eu faço serviço social na UFES. Então eu peguei matéria esse semestre, então eu tô nessa correria aí de vida. Não lancei ainda meu cardápio, mas eu procuro botar como?
eu coloco poucas opções, penso em itens, por exemplo, sobremesa, itens que as pessoas possam dividir e item de lembrancinha. Eu tô com 5 itens diferentes no meu cardápio e para cada item desse eu coloco opção de 3 a 4 recheios. Porque eu não coloco uma variedade grande de itens e nem de recheios. Imagina você produzindo no dia 23, dia 24, você tendo que fazer um monte de sobremesas, uma de cada sabor que você colocou no seu cardápio. Digamos que você vendeu 20 sobremesas e você tem 10 opções de recheio e cada pessoa pediu um recheio diferente. Você vai ter perca de produto, seu lucro vai ser menor porque esse produto vai ficar parado na sua cozinha, né? Você não vai conseguir... pode até conseguir vender, porque sempre tem o pessoal de última hora, mas não é garantido que você venda ele. Então eu prefiro trabalhar com um cardápio mais reduzido, com uma quantidade de recheios menor também, e recheios que se complementam, né? Por exemplo, aqui um item muito pedido durante o ano inteiro, tanto de bolo, quanto de doce, quanto de sobremesa, é qualquer coisa que vá leite ninho com Nutella. É absurdo a combinação que eu faço aqui de leite ninho, Nutella, Nutella com morango, leite ninho com morango, Nutella com nozes. Então é um item que eu não deixo faltar no meu cardápio. Por quê? Meu cliente pediu pra mim uma sobremesa na taça, ele viu lá meus recheios. Ah, Irlane, você não tem leite ninho com Nutella. Mas aí eu tenho um outro item que eu vou produzir leite ninho com Nutella. Então eu tenho para apresentar para o meu cliente. Eu tenho opções variadas e opções que eu posso adaptar de última hora, né? Por exemplo, vou fazer um chocotone na taça, né? Aí meu chocotone na taça é de leite ninho com brigadeiro. Aí meu cliente fala assim, ah não, mas eu gostei desse recheio aqui, da taça normal, que tem maracujá e alguma outra coisa. Eu consigo jogar esse recheio pro outro item que não era desse nível, porque os recheios estão conversando entre si. Outra questão que eu acho que a gente tem que pensar bem também é a questão de quando você dá uma sacolinha, quando você monta uma embalagem bonita, ou não precisa ser personalizada, não precisa ter escrito Natal, mas quando você coloca um cartãozinho, ou uma mensagem, ou compra aqueles saquinhos craft e faz um laço legal para o seu cliente, tudo isso agrega valor. E o cliente compra isso, né? Ele quer presentear, ele quer levar essa sobremesa e quer que ela seja bem vista, né? Onde ele chegar. Outra questão que todo mundo me pergunta é se eu cobro entrada para reservar a data para sobremesa. Sim, eu cobro entrada e eu coloco uma data limite para pedidos. Por quê? Imagina se até o dia 24 eu for recebendo pedidos, né? Eu não vou ter como programar a minha produção, eu não vou ter como programar tudo que eu vou me propor a fazer naquele dia. Quando eu comecei, eu tive esse erro de querer pegar encomendas até o último dia. Dia 24, mais ou menos umas 10 e pouca da noite, tava eu e a minha irmã saindo da cozinha, entregando mais de 100 bolos de pote e a gente tava tipo bagaço, né? A gente não conseguia mais fazer nada depois de 10 horas da noite entregando pedido. Por quê? Porque eu fui achando que eu não podia dizer não pro meu cliente, né? Eu acho que a gente tem que falar não quando você deu um tempo pro seu cliente se organizar, que você organizou sua produção e aí você não tem mais produto. Você não vai de última hora, né, correr no mercado dia 24, 3 horas da tarde para produzir. O que eu faço para que isso não aconteça, para que eu não precise deixar um cliente na mão, é fazer sempre 3 opções à pronta entrega, né? E aí vai ser do que eu já estou trabalhando, vai ser dos pedidos que chegaram nesse decorrer dos dias que eu lancei o meu cardápio. E aí você tem como atender os clientes que procurarem você de última hora. E outra coisa também é otimizar o tempo, né? Como que eu organizo? Eu lanço meu cardápio, eu dou mais ou menos de 15 a 20 dias para contratação, né? O cliente poder me chamar e escolher o que ele vai querer comprar. E aí eu coloco 2 datas para entrega. Como é Natal, eu coloco dia 23
e dia 24. Porque às vezes o cliente vai para o interior, mas quer levar uma sobremesa, ou quer levar um brigadeiro, ou quer levar um bolo. Então eu coloco essas entregas dia 23 e dia 24. Só que nesses dias eu não produzo. A minha produção ela tá pronta, programada para nesses dias só montar as entregas, e geralmente eu escolho recheios que não estraguem muito rápido, né? Vocês podem reparar que meus cardápios não tem muita fruta fresca. Por isso, porque fruta fresca, ele só dura 24 horas. Então eu montei ele agora, meu cliente tem que comer até amanhã, meio-dia, 1h da tarde. Então ele não te dá opção de poder enviar com mais antecedência, do cliente vir retirar com mais antecedência, né? E eu gosto sempre de fazer isso. Otimizar o tempo que a gente tem na cozinha, ainda mais igual eu trabalho sozinha, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer os recheios, eu tenho que fazer as decorações, eu tenho que montar, eu tenho que embalar, eu tenho que botar laço, eu tenho que botar cartãozinho e eu tenho que parar na hora que os meus clientes chegam para buscar esse produto. Entrega fica muito a critério da pessoa, né? Se ela vai fazer entrega com motoboy, aplicativo, né? Fica a critério de quem tá trabalhando. Eu geralmente peço pro cliente retirar, porque é uma época muito corrida, né? Você tem um fluxo muito grande de produção, então fica complicado para organizar tudo isso. Até porque eu não trabalho com o delivery de aplicativo. Quem já trabalha talvez tenha uma facilidade de conseguir fazer isso. E pensar em embalagens que também sejam seguras para o transporte, né? Coisas com tampa, com lacre, ou sacolas, né? Que seu cliente consiga levar ou mandar um Uber buscar e a coisa não vire toda, não estrague, né? Não chegue lá o pedaço. Uma outra coisa que eu sempre ofereço, mesmo não estando no cardápio, é bolo no Natal, né? Porque no Natal ainda tem aniversários, né? Tem a pessoa que quer levar um bolo para outra pessoa, só que geralmente são opções menores. Eu não faço bolos para 50 pessoas, 100 pessoas no Natal. Eu tiro esse período mesmo para a produção de sobremesas e alguns bolos pequenos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das embalagens que eu vou trabalhar esse ano, né? Do que eu me propus a fazer. Eu vou trabalhar bastante com sobremesa na taça, que eu acho que desde o ano passado tá em alta. Eu tenho um volume bem bom de pedidos de sobremesa na taça e chocotone na taça. Então eu vou trabalhar. Eu prefiro essa versão de taça que tem tampa. Ela é um pouco menor, assim. Ela serve mais ou menos 5 pessoas a 6 pessoas, né? Essa é a taça de 1 litro e 250 ml. Isso aqui. E aí eu prefiro ela por causa disso. Ela tem tampa, ela encaixa. Se você ficar inseguro, você pode passar um filme aqui. Ela tá fechada. Mesmo se ela virar, não vai entornar, porque você... Ou coloca uma etiqueta, né, de cada lado, que aí você prende isso. Esse ano, para essa opção, eu vou ter sacola que cabe ela direitinho, tá vendo? É uma sacola quadradinha de Natal e ela vai aqui dentro, ó. E o cliente pode levar assim. A taça dele não vai virar, não vai cair. Pode colocar no carro, pode mandar no Uber. Não sei motoboy, né? Porque às vezes moto faz muita curva, né? Então eu prefiro não mandar sobremesas assim por motoboy. Uma sacolinha maior do mesmo estilo, ó, quadradinha, porque aí ela cabe várias coisas aqui dentro. Se o cliente pediu 2 taças ou um brownie, outra coisa, você tem uma opção de como mandar isso pro cliente. Pro chocotone recheado, eu prefiro essas opções de caixa. Porque, como ela é transparente, ela dá uma visibilidade boa pro seu produto, né? Você monta aquele chocotone bonito, você coloca aqui, ele não vai melar, não vai virar. Tem como você prender ele no fundo, tá vendo que tem uma volta boa. E essa caixa aqui também cabe um bolo de 15 centímetros, né? Um bolo que serve 10 pessoas, você consegue mandar
nessa caixa se a decoração não for tão alta, né? Porque eu acho que ela tem 17 de altura, se eu não me engano. E outra opção que eu vou trabalhar esse ano, que ano passado me pediram muito, foi caixa presenteável de brigadeiro. Porque geralmente eu não faço, né? Faço mais com muita... sem brigadeiros e tal. Esse ano eu vou trabalhar com esse, ó, já vem com bercinho. Você coloca os brigadeiros aqui. Aí vou trabalhar com essa versão que cabe 50 brigadeiros. É uma caixa bonita, você só põe um laço e entrega pro seu cliente. Aí você fala assim, ah, Ilane, eu queria fazer esse daí, mas eu não tenho como encomendar essa caixa diferente. Nas lojas de confeitaria você acha nesse mesmo formato, para 25, para 50, para 18 brigadeiros. Você acha e você pode enfeitar, botar um laço, botar um cartão, que fica bonito também pro Natal. E aí basicamente são esses itens que eu vou trabalhar no Natal. O meu cardápio vai se compor de sobremesas na taça, o chocotone na taça, o chocotone trufado, bolo, né, alguns, e o brigadeiro presenteável. Acho que só... Ah, e chocotone no pote, aqueles potes menores assim de vidro, vai ter também dessa opção. E aí é um cardápio enxuto, um cardápio que eu consigo trabalhar, que eu consigo me programar para poder, no dia 23, só montar e entregar tudo fresquinho. Você pode produzir seus recheios no dia 22, por exemplo, e entregar tudo fresquinho no dia 23, dia 24. E o cliente vai consumir dia 25. Por quê? Meus recheios, geralmente, como eles não são recheios que tem coisa crua, eles duram de 5 dias, 7 dias, né? Então, a gente consegue trabalhar com esse sistema. Se for recheio com fruta, igual eu tenho uma taça que é de frutas, ele tem que ser todo montado no dia da entrega. Esse não tem como eu entregar no dia 23 para a pessoa consumir no dia 24 à noite. Eu tenho que montar ele mais próximo do horário de retirada, porque fruta solta água e essa água faz o seu produto estragar. Então, acho que basicamente foi isso. Eu anotei uns pontos aqui para eu falar, acho que eu falei todos, né? Sempre focar mesmo no que o seu cliente, se você já tem clientela, no que eles gostam de consumir já de você. Se você não tem clientela e tá pensando assim, ah, eu podia vender alguma coisa no Natal, pensa no que você já faz, que você tenha uma segurança, né, de produzir, ou se ainda você conseguir investir em algum curso, né, para poder fazer pro Natal, que ainda dá tempo, né? Apesar de que eu falei que eu me programo bem antes, mas é por já ter um tempo fazendo isso. Então eu já tenho uma base do que eu vou fazer. Em outubro eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Mas a gente ainda tem aí, acho que uns quase 30 dias, né? Hoje é 24, 30 dias praticamente para quem ainda quer produzir alguma coisa para vender. E isso também, a gente tem receita gratuita aí no Instagram, tem a receita do chocotone, que eu fiz a live. Tem receita de brownie, que dá pra vender também, é um brownie muito bom. Tem receita de bolo também, pra quem, tipo assim, ah, eu vou arriscar, vou tentar, vou fazer um bolo no pote. Tem receita aí que dá pra vocês adaptarem ela pra isso, conteúdo gratuito que vocês conseguem produzir pra trabalhar no Natal. Então, o que eu tinha aqui pra falar foi basicamente isso. Agora eu vou ver os comentários da caixinha, as perguntas, vou responder e depois eu vou abrir pra responder de quem tá aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu caçar aqui. Toda vez eu me perco nessas perguntas. A primeira pergunta é: você sempre faz coisas especiais de acordo com a época do ano? Então, eu acho que essas datas especiais são as datas que a gente tem que arriscar um pouco mais, né? Que você tem que produzir um cardápio, colocar na sua página, divulgar mais, né? Porque são datas que as pessoas consomem. A data campeã de venda aqui para mim é Páscoa. Ela é disparado a campeã de vendas. Aí depois vem Natal, depois Dia das Mães e Dia dos Namorados. Então são essas 4 datas que eu procuro sempre focar, ter alguma coisa diferente para oferecer para o meu cliente. Não precisa ser um cardápio extenso, você pode botar 2 ou 3 opções nessas datas especiais, né? Que as pessoas tendem a consumir, a presentear nessas datas.
Deixa eu ver outra pergunta. O que colocar no cardápio? Só panetone? Não, eu não acredito que só o panetone. Tem gente que procura sobremesas mesmo na taça. Tem gente que não gosta de panetone. Tem gente que não gosta de chocotone. Tem gente que não gosta do chocotone recheado. Então, você sabe fazer um pudim? Você pode botar um pudim, se você achar que vai ser vendável, né, para sua confeitaria ou para o seu negócio, né? Você pode fazer pudim no pote para oferecer individual, né? Você pode fazer taça de sobremesa, você pode fazer mousse. Tem uma infinidade de coisas que você pode colocar no cardápio de Natal. Ou você pode fazer só, se você trabalha só com bolos, só bolos natalinos, só decoração de Natal. Você consegue também. Festa na caixa, tema de Natal, você vende também. No Dia dos Namorados, eu vendo muito festa na caixa pro Dia dos Namorados. Então, cabe você dar uma analisada, né, no que tá surgindo na internet. Sempre tem várias dicas, sempre tem pessoas postando com o que vai fazer, né? Tem gente que não tem essa de, eu vou esconder, vou postar no último minuto para ninguém saber o que eu vou vender. Então, tem muita confeiteira que disponibiliza o que elas vão vender, o que tá em alta, e eu acho que a gente tem que seguir para poder tentar mesmo vender, porque a época é boa para vendas. Deixa eu ver uma outra. Nunca fiz nenhum doce para vender. Será que consigo fazer algo para ter uma renda extra? É o que eu tô falando. Qualquer produto que você faz nessa época do ano que é voltado para ceia, né? Tudo, principalmente sobremesa, né? É vendável. As pessoas querem levar uma sobremesa. As pessoas não querem passar um tempão lá na cozinha fazendo um pudim, por exemplo, esperando o pudim esfriar para levar. A vida tá corrida. Mesmo que muita gente tá em casa, você tá em casa, mas você tá trabalhando, você tá tomando conta de filho, não quer ter esse trabalho, né? Ou não sabe mesmo fazer. Tem gente que vai falar assim, eu não sei fazer um pudim. E tudo bem, ninguém é obrigado a saber nada. E é aí onde a gente entra, né? Onde você sabe fazer um pudim? Vendo um pudim. Sabe fazer um bolo gostoso? Vendo um bolo gostoso. Sabe olhar na internet receita? Olha na internet uma receita e tenta fazer. Tudo é teste, tudo você vai ter que fazer um primeiro, ver se alguém vai te pedir, comprar de você, tirar uma foto legal, produzir uma foto para poder ver se as pessoas vão querer comprar ou não. Mas é possível sim vender, mesmo sem nunca ter vendido nada. Vou para a próxima. Tenho medo de investir e não vender. Esse é um medo que é, como se diz, que é razoável, né? A gente tem, ainda mais quando a gente está nessa questão de crise, que o nosso dinheiro é contado, que muitas pessoas perderam emprego e aí não tem... Fica nessa dúvida, né? Será que se eu pegar R$100 que eu tenho e investir para fazer isso, eu vou ter retorno? Será? Não sei. É complicado eu falar assim, você vai vender. Porque se você não divulgar, se você não tentar, se você não fazer o primeiro, aí eu tenho certeza, você não vai vender, porque você não tentou. E aí cabe você analisar nas suas condições se você vai arriscar fazer isso. Mas eu acho que a gente não tem que ter o medo de investir. Principalmente você que já tem um começo de negócio, você tem que pegar, tirar um pouquinho ali do dinheiro, investir em produto, investir em curso, investir em embalagem. Tem gente que acha que porque eu tô um tempo no mercado que eu não invisto em cursos. Eu invisto em curso todo o tempo, gente. Todo o tempo que eu vejo um curso diferente, uma novidade, uma coisa que eu não sei, eu invisto. Por quê? Isso é retorno para mim. Isso é conhecimento. Conhecimento, mesmo se você não vender nada, ninguém vai tirar de você. Você vai poder, numa hora de crise, falar assim, caraca, eu sei fazer um pudim. Ninguém vai tirar esse conhecimento de você. Então, eu sou a favor do apostar. Quando eu compro as minhas embalagens em outubro, eu não tenho certeza nenhuma que em dezembro eu vou vender. Mas eu tô arriscando a não ficar sem material em dezembro, que agora você vai ver que todo mundo vai falar, tá faltando caixa, tá faltando sacola, tá faltando taça. E se a gente não se prepara, não investe, a gente não tem como trabalhar depois, né? Deixa eu ver mais uma. Como escolher o que colocar para vender?
Eu falei um pouquinho disso no começo. Eu acabo vendo o que os meus clientes consomem durante o período até chegar à data comemorativa e também o que está surgindo de tendência, né? E aí eu vou colocar para vender. Se eu achar que essa tendência, e aí é uma coisa mais pessoal mesmo, se eu achar que uma tendência não é vantajosa para mim, não é vantajoso para o meu negócio, ou eu vou gastar demais para produzir ela, eu não lanço essa tendência, né? Eu vou ficar naquilo que eu tenho certeza que vai vender, né? Quando começou o boom dos ovos de colher, ninguém queria arriscar vender ovo de colher. Todo mundo achava que um ovo de colher artesanal nunca ia substituir aquele ovo lá da indústria, né? Daquele que todo mundo fala assim, esse aqui é o melhor, mas custa R$100. A gente nunca achou que ia ter uma venda tão grande de ovos de colher. E se você olhar toda confeiteira, toda doceira que vende ovo de colher, vai te falar que é uma época que vende muito, né? Então eu acho que é bom analisar as tendências, mas é bom analisar as pessoas que estão à sua volta. Se você ainda não tem cliente, vê na sua família o que as pessoas consomem, o que elas gostam de consumir no Natal. Tem gente que faz rabanadas maravilhosas, e aí é um negócio também para você vender. Então observa, né? Observar a família, tudo que tá, as pessoas, né, que convivem com você. Você usa embalagens personalizadas? Como calcular a quantidade? Eu acabei de mostrar também as embalagens, eu uso. Tem um tempinho que eu já venho investindo nisso, em algumas datas. E como eu calculo, eu jogo, né? Eu penso, por exemplo, eu quero botar 20 taças de sobremesa, eu vou comprar 20 embalagens, ou um pouquinho a mais, 25, né, embalagens. E aí, se tipo, eu comprei 20, mas eu vendi 30. As 10 que passaram, infelizmente, elas vão ter uma embalagem diferente, né? Porque as primeiras 20 levaram aquela embalagem personalizada. Se eu só posso investir em 10 embalagens, são 10 embalagens que eu vou comprar antecipadamente. Mas lembrando que Vitória tem boas lojas de confeitaria, que tem produtos diversificados, né? Que tem bastante coisa, né? Tem, acho que 3 ou 4 lojas grandes de confeitaria. Então, não é desculpa, né? Pelo menos aqui em Vitória. Eu sei que em algumas cidades do interior é um pouco mais difícil. Mas aqui em Vitória não tem desculpa de falar bem assim, eu não vendi porque eu não tinha embalagem. Não, você pode inventar, pode produzir sua embalagem, você pode fazer uma embalagem à mão, você pode fazer um pacote bonito num celofane com um laço. Embalagem não é desculpa, a embalagem ela é para agregar mesmo mais valor ao seu produto. E não precisa ser uma embalagem lá de uma empresa que fabricou, pode ser sua mesmo. Quando você faz isso de cardápio natalino, eu acho que quando eu faço algum item de cardápio natalino, se você sobe os preços. Não, o preço ele vai depender dos materiais que eu comprar naquela data. Por exemplo, a minha taça Banoff, ela é R$80. Ela é R$80 o ano inteiro. O valor que eu coloco de caixa, ele não vai ser tirado desse valor. Por exemplo, eu tenho uma porcentagem, como eu falei na precificação, que é da minha embalagem. Então, o que eu não gastei com a minha taça Banoff, dos meus clientes que levaram durante todo o ano, ela assim, né, ou numa sacolinha craft, que é mais barata do que uma dessa, eu tenho uma porcentagem para investir em embalagem. Então, eu não vou jogar esses R$5, R$3 da embalagem aqui. Por quê? O meu cliente já compra comigo o ano inteiro esse produto por um valor. É errado você colocar? Não, não é errado. Você pode colocar os seus custos. E isso é o certo, né? Só que como eu já faço uma previsão de gasto com embalagens, esse custo meu tá envolvido, né? Esse custo eu já tenho uma porcentagem para oferecer isso como um mimo para o meu cliente, uma sacolinha diferente como um mimo para o meu cliente. Mas tudo que você coloca num produto, ele tem que entrar na sua precificação. Digamos que se eu não estou começando hoje, produzir a minha taça, o valor de venda dela foi assim,
coisinha foi R$80. Se eu coloco uma caixa de 3, isso vai para R$83. Sendo Natal, sendo Páscoa, sendo dia a dia que eu comprei uma embalagem diferente, tá? Ou se eu fui na loja, se eu comprei no começo do ano essa taça por R$11 e agora ela tá 14. Tem que entrar esse custo. Você não pode deixar esse custo fora, não. A não ser que você tenha feito uma previsão do que você já ia usar. Deixa eu ver mais uma. Acho que é a última aqui. Quem está começando deve também fazer cardápio, dependendo da época. A questão do cardápio é que você se organiza de recheios, de sabores, para o seu cliente saber com o que você vai trabalhar. Você não trabalha pingado, por exemplo, não fica cada pessoa te pedindo um sabor diferente. E é mais rápido, quando a pessoa fala bem assim, e Rony, o que você vai ter para o Natal? Eu não preciso parar, escrever tudo que eu vou ter, valores e tal. Eu já tenho pronto, eu envio para essa pessoa. Olha, o cardápio é esse daqui. Dá uma olhadinha dentro da sua possibilidade e me retorna. Porque aí você não tem que ficar parando para escrever cada vez e a pessoa falar bem assim, ah, mas tem, por exemplo, tem nozes, tem damasco. Ela já viu ali com o que você está trabalhando nessa época, né? E o cardápio mais enxuto também te facilita porque você não produz um monte de coisa sem saber. E isso é uma grande questão também. Quando eu lanço meu cardápio, eu já tenho uma previsão do dia que eu vou encerrar esses pedidos. E aí eu já sei a quantidade de material que eu vou ter que comprar e a quantidade de coisas que eu vou ter que produzir, né? E aí eu não faço nada sem saber se vai ter encomenda, né? Eu me programo para ter encomenda, claro, e faço essa projeção a partir dos pedidos que vão entrando, né? Eu não chego dia 20 e falo bem assim, ai, vou comprar 5 quilos de nozes porque vai que eu venda 50 taças de nozes, né? Então a gente faz tudo antes e a gente limita sim, a gente pega a entrada sim, mesmo que seja só uma taça, mesmo que seja só 20 brigadeiros, mesmo que seja um potinho de chocotone no pote, você tem que pegar a entrada. Por quê? Você não conhece todo mundo que tá te pedindo, né, produto. Se a pessoa resolve no dia 23, ah, não vou querer mais não, você já investiu dinheiro nisso, então se a pessoa resolve assim, ah, dia 23 eu não vou querer mais esse item, e aí você já tá resguardado, o que você investiu já está amparado pelos 50% que a pessoa te pagou. Então essa foi a última pergunta da caixinha de perguntas. E aí eu vou abrir aqui para vocês, se vocês tiverem pergunta para poder fazer e quiserem fazer, tá bom? Quem quiser perguntar, vamos para as perguntas de vocês agora. Acho que não tem, né? Perguntas. Vocês gostaram, gente, desse conteúdo? Vocês gostaram desse assunto? Dá uma sinalizadinha aí o que vocês estão achando, né? Sobre isso. E lembrar também que nossas lives agora vão ser de 15 em 15 dias, né? A gente não vai ser mais toda terça. A cada 15 dias uma live. E eu queria saber também se tá bom esse horário, né, de 8 horas, porque a gente tava fazendo antes 7h30, só que eu achei que esse de 8 horas ficou melhor, é mais confortável as pessoas chegarem, né, do trabalho e poder acompanhar essa live, tá bom? Então, já que não tem perguntas, ninguém tem nenhuma dúvida, eu espero que tenha ficado tudo bem explicadinho pro fato de vocês não terem perguntas. E aí eu vou agradecer vocês por terem participado dessa live comigo mais uma vez. E convidar para a próxima, né? Daqui a 15 dias a gente se encontra novamente para falar de algum outro tema. Se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar no direct e deixar lá, que a gente vai conversando sobre o assunto e trago aqui pra gente poder bater um papo juntos, ok? Então, tchauzinho, boa noite.